Estudantes, começaremos agora a segunda correção dos exercícios não presenciais. Agora, trata-se dos exercícios sobre a soma dos N termos de uma PA. Começaremos pela seguinte situação. O nosso problema de número 1 fala-se sobre a soma dos múltiplos de 3 e 5. Não só a quantidade, agora quer saber a soma. Nós tivemos um problema anterior sobre múltiplos de 3 e 5. Como trata-se de interseção, o MMC vai ser a razão desses múltiplos, pois 3 e 5 são números primos. Então, a nossa razão ela é 15, porque 3 vezes 5 dá 15 e 15 é o MMC de 3 e 5. Então, a nossa PA tem razão 15. Mas ele quer que seja a soma apenas do 15, que é o primeiro termo, até o 75. Veja que neste caso não é entre, é de 15 até 105. Então começa por 15 e vai até 105. Eu poderia muito bem somar todos esses números. 15 mais 30 mais 45, mais o próximo número, mais o próximo, até chegar a 105. Mas como nas videoaulas foi apresentado uma fórmula para vocês, então aqui nós vamos usá-las. Que fórmula é essa? É a fórmula da soma dos primeiros termos de uma PA finita, que consiste em a soma dos n termos é igual a 1 mais a n, entre parênteses, que é o primeiro mais o último termo, vezes n, que é o número de termos, e divide tudo isso por 2. Substituindo o que nós temos no problema 1, teremos essa soma é igual a 15 mais 105, onde 15 é o primeiro e 105 é o último termo, e multiplica n, só que n nós não temos. Então, vamos continuar com ele até onde pudermos. Somando 15 mais 105, 120. 120 vezes n, 120n. Que dividido por 2 é igual a 60n. Mas a soma é 60n. Mas eu quero um valor numérico, então tem que descobrir quem é n. Como eu vou descobrir o n? Basta usar a fórmula do termo geral aprendida nos problemas anteriores, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Agora, substituindo os dados do problema, nós temos 105, que é o último, 15, que é o primeiro, e a razão, que é 15. Fazendo a distributiva, nós teremos 15 vezes n e 15 vezes menos 1, que vai dar 15n menos 15, e repete os demais números. Vamos somar ou diminuir termos semelhantes. Neste caso aqui nós temos 15 menos 15, que não sobra nada. Então, vou repetir o restante, que é o 105 igual a 15n. Como 15 multiplica n, então quem vai ser n? N é igual a 105 dividido por 15, que é igual a 7 múltiplos. Então, nesse intervalo aí, incluindo o 15 e o 105, nós temos 7 múltiplos. Esse é o valor de n. Substitui 7 no que nós tínhamos anteriormente, então ficará o quê? 60 vezes 7, que é 60 vezes n. E 60 vezes 7 é igual a 420, como queríamos descobrir. Então, a resposta vai ser o quê? 420 é a soma dos múltiplos de 3 e 5. Eu poderia fazer isso sem usar a fórmula? Claro que pode. Neste caso, seria até mais fácil. Fazendo uma prova real, se eu pegar todos os números e somar, é só somar. 15 mais 30 mais 45 mais 60 mais 75 mais 90 mais 105, que vocês vão ver que vai dar exatamente os 420. Então, essa é a nossa primeira questão. Vamos à nossa segunda questão. O que nós temos na segunda questão? A pergunta era: qual é a soma dos 10 primeiros números da sequência? 2, 4, 7, 11, 16. Aí tem reticências porque ela continua. Aparentemente, não parece ser uma PA, mas vocês têm que ter
um olhar diferenciado para esse tipo de sequência. Quando eu pego do primeiro ao 10º termo, que foi colocado aí para a gente no problema, nós temos que o primeiro termo é 2. O segundo é 4. Tentando descobrir um padrão, eu vou subtrair esses dois números. 4 menos 2 vai dar 2. Então, essa é a diferença entre esses dois números. O terceiro é 7. Qual é a diferença entre 4 e 7? Nós teremos 3. Vamos para o próximo. Talvez a gente encontre esse padrão. 11 menos 7, nós teremos 4. Olhando os valores da diferença entre os números até agora, dá para se perceber que formam uma PA. 2, 3, 4. O próximo, né, seguindo esse padrão, que a razão é 1, então seria 5. Então vamos ao próximo ver se isso é verdadeiro. 16 menos 11, 5. Exatamente. Então não precisa mais pensar. A nossa PA está escondida nessa sequência que foi dada no problema. Então, a partir daí, dá para a gente descobrir os próximos números. Por exemplo, se eu quero passar de 11 para 16, então pego 11 e somo a 5, eu chego a 16. Então, se eu quero 16 passar para o próximo número, quem é o próximo número dessa sequência aqui de baixo, das diferenças entre os números? É o 6. Então, 16 mais 6, 22. Quero ir para o próximo. 22 mais 7, né? Seguindo a sequência ali de baixo das diferenças, que vai dar 29. Novamente, 29 mais 8. 29 mais 8 vai dar 37. 37 mais 9. 37 mais 9 vai dar 46. 46 mais 10. E aí a gente chega ao nosso 10º número, né, da sequência, que é 56. Agora basta somar. Não tem fórmula para esse tipo de progressão aritmética. Na literatura matemática, nós chamamos isso de progressão aritmética de segunda ordem. Ela não parece uma progressão aritmética, mas é, ok? Então, a soma é igual a 230. Vamos à nossa terceira questão. O que nós temos na nossa terceira questão? A Paula queria depositar uns valores, só que ela começou com R$ 200 e depois foi aumentando, só que ela aumentava a cada mês R$ 10 e parou quando atingiu R$ 500. Então vamos tentar começar esse problema, já que a razão é 10, pois ela deposita 10 a cada mês. R$ 10 a mais. Substituindo na fórmula da soma. Quem é o nosso primeiro termo? É o 200, porque foi o primeiro depósito. Quem é o último? 500, que é o último depósito. Então, nós eliminaremos o parênteses primeiro. 200 mais 500, 700. E 700 vezes n, 700n. Que dividido por 2 é igual a 350n. Novamente, nós temos o problema do n. Nós não temos o n. Então, tenho que descobrir este valor. Usando o termo geral de uma PA, o último, no meu caso, é 500 e o primeiro é 200. A razão é 10, porque é o que acrescenta em depósito a cada mês. E aí faço a distributiva. 10 vezes n, 10n, 10 vezes menos 1, menos 10. 200 menos 10, porque são termos semelhantes, eu tenho 190, repete o restante. Posso pegar esse 190, passar para o lado esquerdo negativo. Então, nós temos 500 menos 190 igual a 10n, que subtraindo, nós teremos 310 é igual a 10n. Como 10 multiplica n, n vai ser o quê? 310 dividido por 10, que é igual a 31 depósitos. Então, essa é a quantidade de depósitos. Ela ficou 31 meses depositando esses valores. Mas
quer saber a soma, tudo que ela depositou. Então, 350, voltando, né, à nossa fórmula, vezes n. Como n é 31, então nós teremos 350 vezes 31, que é igual a 10.850. Logo, né, Paula depositou R$ 10.850. Bastante dinheiro, né? Eu poderia estar somando 200 mais 210 mais 220, igual nós fizemos no primeiro problema. Só que olha o problema que nós vamos arrumar fazendo isso. Olhando aqui para a nossa prova real, você tem todos os depósitos que Paula fez. Mas fazer esse tipo de soma dá muito trabalho. Então, o ideal, neste caso, é usar a fórmula, não tem jeito. No primeiro problema, como são poucos termos, dá para estar fazendo a soma. Mas nesse caso, não seria viável, não seria interessante, digamos assim, ok? Então, vamos ao nosso quarto problema. O que nós temos no quarto problema? Era a Simone. A Simone precisaria comprar um produto e ela, né, pesquisou em algumas lojas e a loja que ela ia comprar, ela ia dividir isso em 24 parcelas. Então a gente já sabe que a PA tem 24 termos. Tinham os primeiros depósitos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós não tínhamos o último. Então vamos tentar fazer a nossa soma. O primeiro termo é o 98, que é a primeira parcela, não depósito, né, gente? A primeira parcela. N é 24, porque são 24 meses, ou seja, 24 termos em nossa PA. Nós não temos o último termo. Substituindo na soma de PA, nós teremos 98, que é o primeiro termo. A N eu não tenho, então vou repetir. N é igual a 24, então nós temos aqui 24 no lugar de N. Nós não podemos somar 98 mais a N, então nós vamos fazer a propriedade distributiva. 24 vezes 98, que vai dar 2.350, e 24 vezes a N, 24 a N. Podemos dividir por partes os dois termos aí de cima da nossa fração, onde a soma será o quê? 2.350 dividido por 2, que é igual a 1.176, e 24 dividido por 2, que é 12 a N. Não dá para somar mais, porque eles não são termos semelhantes. E está faltando o meu AN. Então, novamente, vamos voltar ao termo geral da nossa PA. Substituindo, o meu AN é o A24, que é o 24º termo, que é a 24ª parcela. 98, que é o A1. 24 é o número de termos, ficou no lugar de N. E a razão é 17, que é a diferença entre um termo e outro, entre uma parcela e outra. Fazendo aqui, nós teremos 98 mais 24 menos 1, 23, e isso multiplica 17. Primeira multiplicação, então nós teremos 98 mais 391, onde esse último termo vai ser 489, que é a 24ª parcela. Substituindo isso em AN, nós teremos 1.176 mais 12 vezes 489. Aí, 1.176 mais 5.864, que vai ser igual a 7.044. Este daí é o valor que Simone pagará por esse produto, R$ 7.044, ok? Essa daqui também seria meio complicado. Fazendo aqui uma prova real, se eu fosse somar todos esses valores, olha o tanto de número. Então não compensa. O ideal nesses casos, que tem muitos números ou números muito grandes, seria utilizar a fórmula de soma de PA, ok? Então vamos à nossa quinta questão. Qual seria o nosso quinto problema? O paisagista, ele criou o projeto de um jardim. Só que esse jardim, ele vai plantar mudas em circunferências. E essas circunferências são circunscritas. Então, a cada uma circunferência maior, ele acrescenta uma quantidade de mudas. Então, vamos tentar jogar isso no problema. Aplicando a soma dos termos de uma progressão aritmética, temos a soma. O primeiro termo é 3, é óbvio, né, que é a primeira circunferência, a circunferência menor.
O último não foi dado no problema. N é igual a 15, porque são 15 circunferências. Então, nós temos do primeiro ao 15º termo. E divide tudo isso por 2 por causa da fórmula. Continuando, nós teremos o quê? Fazendo a distributiva, 3 vezes 15, 45, e 15 vezes AN, 15 AN, e isso divide 2. Posso dividir por partes, porque eu não posso somar, porque eles não são termos semelhantes. Aí nós teremos a soma igual a 22,5, que é 45 dividido por 2, mais 7,5 AN, que é 15 AN dividido por 2. E aí nós paramos por aqui, porque não dá para somar termos que não são semelhantes. Então vamos ter que descobrir a N para continuar essa conta. Quem é a N? Aplicando o termo geral de uma progressão aritmética, teremos a 15, que é o 15º termo, né? 3, que é o primeiro termo, 15, que é o número de termos, 2 é a razão, porque está aumentando 2 mudas a cada circunferência. Fazendo, nós teremos 15 menos 1, 14, e aí 14 vezes 2. Primeiro faz a multiplicação, então nós teremos 3 mais 28. E aí nós descobriremos que o termo A15, que é a 15ª circunferência, temos 31 mudas. Substituindo esse valor na nossa primeira fórmula que nós estávamos trabalhando, nós teremos 22,5 mais 7,5 vezes 31, que vai dar 22,5 mais 232,5, que vai dar 255, que é o que nós queríamos descobrir. Logo, né, a resposta é o quê? Serão 255 mudas nesse jardim, que é a soma de todas as mudas. Se alguém preferisse, né, colocando a nossa prova real aqui, era só somar todos os termos que acharia a mesma resposta sem utilizar a fórmula. Neste caso, talvez seria até bom estar fazendo a soma, que os números não são grandes e nem são tantos números assim, ok? Então, fica aqui, né, o fim da nossa correção. Espero ter ajudado novamente vocês nessa correção, ok? Tchau, tchau, alunos. Até a próxima.